Amém. Há pouco eu dei o bem-vindo a todos os irmãos e amigos que nos visitam, mas não mencionei também, dando bem-vindos àqueles que nos assistem ao vivo. Semana passada nós tivemos aí um bom grupo de pessoas culto conosco, e pessoas desse estado, de outros estados. Hoje não só desse estado e outros, mas também de outro país, acompanhando o culto. A Priscila tem a oportunidade de ir lá participar conosco desse culto aqui. Deus esteja abençoando todos, que Deus fale profundamente no seu coração, como Ele falou no meu. E eu confesso aos irmãos que, ao meditar na palavra de hoje à noite, Deus mexeu na minha vida. E eu espero que Ele uma obra bonita na sua vida hoje à noite também. Vamos lá levantar nossa Bíblia, fazer nossa declaração. Esta é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente declaro: minha mente está atenta, meu coração está receptivo, e eu serei transformado em nome de Jesus. Amém? Nosso texto está lá em Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 18. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre vida autêntica. Deus nos chamou para sermos cristãos autênticos, autênticos filhos de Deus. Amém? E já falamos sobre amor autêntico 1, amor autêntico 2, sobre solteirice e casamento autêntico, fé autêntica. E como essa semana foi a semana que mundialmente foi comemorado nos países cristãos o Dia de Ações de Graça, nós queremos falar hoje à noite sobre gratidão autêntica. E lá em 1 Tessalonicenses 5,18, você pode projetar o texto para mim, vai me acompanhando aqui. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Em outra tradução diz: sejam agradecidos a Deus em todas ocasiões, porque isso é o que Deus quer daqueles que creem em Jesus Cristo. Então tudo diz a mesma coisa. Lógico, tem a fiel e corrigida, é uma tradução bem ao pé da letra, como diz as Escrituras. Então, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos orar. Senhor Deus amado, mais uma vez estamos sentados aos teus pés e para ouvir o Senhor falar aos nossos corações. E eu oro, Senhor, que o teu Espírito Santo, tua palavra, fale conosco hoje à noite. Eu sei que o Senhor tem uma obra para fazer no nosso coração. O Senhor quer nos moldar para melhor, tirar o melhor de nós. E hoje à noite o Senhor tem algo especial para todos nós. E a minha oração é que essa tua vontade seja cumprida e que nós possamos colher aqui dos bons frutos, em nome de Jesus. Amém. Você já se perguntou se você é uma pessoa agradecida? Se você sempre expressa a Deus gratidão, ou até mesmo às pessoas, você tem falado o quanto você é grato? Gratidão é importante. Um coração agradecido, ele é muito importante. O espírito de gratidão é importante. Dia 22 agora foi Dia Internacional de Ações de Graça, e foi um bom momento para os filhos de Deus pararem um pouco e pensar nessa questão de agradecer a Deus, fazer uma introspecção, examinar o seu coração e ver se realmente você é grato a Deus
e vive a sua vida numa expressão de gratidão. A Bíblia diz que nós devemos olhar para a nossa vida e olhar ao redor da nossa vida e observarmos as coisas boas que Deus nos dá, as coisas que Deus faz por nós, a graça que Ele dispensa a nosso favor. Lemos o Salmo 103, no versículo 2 lá, falando para a gente não esquecer. Davi fala, eu não quero esquecer, Senhor, nenhum dos seus benefícios, nenhuma da sua graça derramada na minha vida. Em tudo dai graças, diz o texto, não importa a ocasião, não importa as circunstâncias, não importa o que está acontecendo, a palavra de Deus diz, agradeça a Deus em todas as coisas. E antes de entrarmos diretamente nos pontos que quero mencionar hoje à noite, que Deus tem para nós, eu quero fazer duas observações baseadas em dois versículos. Um é este que nós lemos e o outro lá em Romanos 8, 28. Esse de 1 Tessalonicenses 5, 18 é uma observação que muitas vezes cristãos interpretam o versículo errado. Ele diz, em tudo dai graça, e ele acaba entendendo ou pensando que quando acontece o mal, ele deve dar graça pelo mal também, não é? Mas não é ali assim que o versículo ensina. Não é que acontece um mal na sua vida, você bate o carro e fala, graças a Deus porque eu bati o carro. Não é isso. É que no meio de umas circunstâncias ruins, você vai encontrar um motivo para dar graças a Deus. No carro, do carro batido, você vai falar, graças a Deus que eu não morri, não é? Graças a Deus que ninguém se feriu, graças a Deus que eu tinha seguro, não é? Então, aconteceu uma coisa ruim, mas você não agradece a ruim, agradece que no meio disso, você encontra, na verdade, no meio disso, motivos para dar graças a Deus, apesar de uma coisa ruim, de uma circunstância ruim. A outra questão é lá em Romanos 8, 28, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então aqui está uma outra interpretação que as pessoas trazem meio fora do contexto e do que quer dizer o versículo. Então acontece uma coisa ruim, você fala, foi para o seu bem. Não é que a coisa ruim necessariamente é para o seu bem. Às vezes Deus traz uma correção e ela não é gostosa, ela não é boa, a gente olha como ruim, mas Deus fala no final que é boa, que toda correção do Senhor é boa, mas não está falando de uma correção no caso. E alguns falam assim, aconteceu isso, olha, dê graças a Deus, porque isso aí foi uma coisa boa na sua vida. Não é assim que o versículo está dizendo, não é? Então, alguém morre, o marido de alguém morre e fala, dê graças a Deus, não é? O cristão verdadeiro, o cristão autêntico, ele dá graças a Deus. Não é pela morte, não é? Aí a gente faz exceção no caso de sogra, não é brincadeira. Essas piadinhas de sogra são malvadas. A minha esposa não gosta, e agora gosta menos ainda, depois que ela se tornou sogra. Então, mas não é dar graças a Deus por algo mal, por algo ruim, mas encontrar motivos para agradecer a Deus no meio dessas circunstâncias. E entender também, como Romanos 8, 28 diz, é que pode até ter acontecido algo ruim, algo mal, mas nós podemos confiar em Deus,
que Ele vai trabalhar nesse mal, vai trabalhar na nossa vida, a ponto de tornar coisas boas por meio do mal que aconteceu. É isso que traz o versículo em si. Então, tendo isso em mente, a gente volta para o nosso texto, que nós devemos cultivar um coração agradecido. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque, nem está aí no PowerPoint, mas porque isso glorifica a Deus e é da vontade de Deus. Mas, em primeiro lugar, gratidão nos ajuda a ver o melhor da graça de Deus. O que é graça? Você já sabe, graça é um favor imerecido. É algo que alguém faz para a gente e a gente não fez nada por merecer. Ela independe dos méritos. Então, graça é algo que Deus nos faz e nós não temos méritos nenhum, não fazemos nada para desencadear essas bênçãos de Deus na nossa vida. A gratidão, quando nós olhamos para a vida, olhamos o que Deus está fazendo na nossa vida e enxergamos as bênçãos de Deus, aquilo que Ele está fazendo, então isso nos leva a melhor dar graças a Deus. A gratidão nos ajuda a ver, a perceber nas nossas vidas a bondade de Deus. Aquele que é ingrato, ele dificilmente vê nas coisas a bondade de Deus. Eu estava pensando essa semana e eu falei, sabe, os irmãos na igreja são tão preciosos, eles são graça de Deus na minha vida. Como é precioso um sorriso, um abraço, um aperto de mão, a companhia, estar junto, e eu vejo como que Deus me abençoa através da vida de vocês. É graça. Então a gratidão ajuda a ver as bênçãos que nós alcançamos de Deus. A gratidão também nos põe em humildade. Quando eu vejo a graça de Deus, eu automaticamente vejo que eu não mereço nada. Então eu me humilho diante de Deus, eu falo para Deus, Senhor, estou aqui, um ninguém, porque eu não sou ninguém, o que eu sou por causa do Senhor, então não sou por causa de mim, então eu não sou nada, quem é o Senhor? E tudo que eu tenho de bom, tudo que de bom acontece na minha vida, vem do Senhor, e eu reconheço isso, você reconhece isso, então nos coloca numa posição de humildade diante de Deus, um coração agradecido a Deus, mesmo que coisas ruins estejam acontecendo, nós ainda somos capazes de agradecer a Deus, quando vemos a mão de Deus atuando nessas áreas. O oposto acontece com a esposa de Jó. Jó, ela também automaticamente, quando perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo que tinha, e Jó, no caso, perdeu a sua saúde. Diz a palavra de Deus que todo o seu corpo era uma ferida, que o único lugar que não tinha ferida no seu corpo era na pele do dente, quer dizer, no esmalte do dente, o resto tudo tinha ferida. E a mulher dele viu o estado do marido e toda a situação que aconteceu e disse, e você ainda agradece a Deus, você ainda nessa atitude, por que você não amaldiçoa a Deus e morre, seu miserável, não é? E Jó disse, puxa, você procede como uma doida, falando desse jeito, não é assim não, Deus deu, aquilo foi graça de Deus, tudo aquilo que desfrutamos por um tempo, tudo aquilo que tivemos por um tempo, eu estou falando as minhas palavras, foi graça de Deus, Deus deu, mas agora Deus tomou, louvado seja Deus. Então você veja que ao observar a graça de Deus, as bênçãos de Deus, mesmo no meio de problemas, nos coloca numa posição de humildade diante de Deus, dizendo, o Senhor é Deus, louvado seja o Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez.
Tem coisa que eu tinha, hoje não tenho. Obrigado pelo tempo que eu tinha com aquilo lá. Eu ainda tenho coisas, ainda tenho motivos para te dar graças, e eu humildemente dou graças. Então a gratidão nos põe em humildade diante de Deus, a gratidão nos coloca de joelhos em agradecimento, conforme nós vamos vendo Deus segredando a sua graça, né? Mostrando a sua graça conosco, e nós entendemos que não temos méritos algum em tudo isso, que não fazemos por merecer todas essas coisas boas que Deus nos faz. E isso me coloca de joelho, me coloca em agradecimento diante de Deus. Quanta coisa a gente pode, se for parar para contar, tem um hino que fala: contas muitas bênçãos, quantas são, né? Recebidas da divina mão. Dize-a uma a uma, né? Dize-a de uma vez, ficará surpreso quanto Deus já fez. Olha, e é verdade mesmo, quanta coisa boa para a gente ser grato a Deus. Eu sou grato a Deus, porque mesmo eu sendo nada, Deus me trata como tudo para Ele. E Ele faz assim com você também. Ser grato a Deus por alguém que um dia estendeu a sua mão, alguém que confiou em você, que alguém que investiu em você. Agradecer a Deus por uma coisa inusitada que aconteceu, você não esperava nunca que aquilo fosse acontecer, e aconteceu. Tantas coisas. Eu já descobri que não tenho a minha vida sob controle. Isso eu já descobri muito tempo atrás. E quem controla tudo e faz tudo é Deus. E eu só tenho mesmo que dobrar o meu joelho e agradecer a Ele, porque Ele está do meu lado, Ele está do nosso lado, e Ele coopera para te abençoar. Gratidão, em quarto lugar, nos liberta da maldição da meritocracia. A gente vive num mundo que eu posso falar que é um mundo cruel, porque é um mundo que condena seres à extinção. Se as pessoas não são de acordo com o padrão do mundo, eles já colocam a pessoa de lado, desprezam, e se morrerem, melhor ainda. Se a pessoa não produz, se é fraco de alguma forma, parece que tem um espírito darwinista, que é cruel com aquele que é incapaz. Nos dias de Jesus, os religiosos agiram nesse espírito e trouxeram uma mulher para ser apedrejada, que foi apanhada em adultério. Também queriam colocar Jesus numa situação difícil. Mas o dedo dele apontava: olha, essa aí não presta, essa aí deve ser eliminada. Mas Jesus dá uma lição muito grande, várias lições, mas uma aqui ele fala: tá bem, se vocês querem eliminar quem não presta, então também vocês têm que se eliminar, porque vocês também não prestam, vocês também são pecadores. Quando nós observamos, aí Jesus fala da graça de Deus, em outras palavras, Jesus mostra uma outra coisa para eles, uma coisa que Deus faz sem as pessoas merecer. E nós, olhando para a graça de Deus, nós vamos ver que não é porque nós merecemos que nós recebemos, é porque Ele dá de graça. E quando eu enxergo a graça, então cai por terra toda a meritocracia. Não faço por merecer. Tem pessoas que falam, acontece uma situação ruim na vida: Senhor, que coisa, poxa, eu sou teu filho.
como se ele tivesse mérito em alguma coisa. É verdade que, como filho de Deus, o tratamento é diferente, é especial, mas não podemos olhar do mérito, do nosso mérito. É tudo de Deus. E a gratidão começa a mostrar para a gente que a nós não merecemos o perdão, a graça de Deus, as bênçãos que Ele nos dá, começa a nos acusar e mostrar: olha, não é porque você merece, porque se merecesse não seria graça, é porque Deus ama e quer abençoar. A gratidão nos faz generosos, sabia disso? Se você quer ver uma pessoa não generosa, é só procurar por um ingrato. O ingrato dificilmente é generoso. Na verdade, um tempo atrás nós falamos que o ingrato, ele olha para o que ele não tem, cobiça as coisas que os outros têm, tem raiva de quem tem porque ele não pode ter. Estão lembrados, né? Talvez vocês só lembraram. Essa é a pessoa ingrata. O ingrato, ele é mão fechada. Eu trabalhei, foi aqui, ó, no suor. Quem não trabalha não pode ter. Não vem pedir que não tem. Quer ter, vai trabalhar. Isso é cruel. Mas o grato, aquele que viu que ele recebeu de Deus, que Deus abençoou a sua vida, que ele tem alguma coisa, quando ele vê alguém que não tem o que ele tem, ele acaba tendo o prazer de abençoar aquela pessoa, porque ele entende o que é graça. Circulou um tempo atrás um vídeo na internet mostrando o coração das pessoas, mostrando gratidão, mostrando quem é grato compartilha. E vocês com certeza viram esse vídeo. Aí aparece uma pessoa vestida de pobre, né? E ela vai e pede para um mais bem afortunado, que tem um pouco mais de dinheiro, compartilhar o lanche com ela, e aquela pessoa vai embora daqui, não quero nada com você, sai, e despreza aquela pessoa que pediu um pedaço do lanche ou um lanche, não é? Mas aí mostra uma outra coisa, uma pessoa que chega do lado de um mendigo, e senta ali, é verdade, ele é mendigo mesmo, e dá o lanche dele para o mendigo, e sai. Aí vem esse outro que está fingindo ser um mendigo também, senta do lado desse mendigo e fala: você não quer compartilhar? E o mendigo, com alegria, corta o lanche dele, quebra o lanche dele no meio e compartilha com o outro. Aí mostra que as pessoas que entendem o que é receber de graça têm mais facilidade de dar, abençoar as outras pessoas, abençoar as pessoas e abençoar o reino de Deus, até mesmo contribuir na obra de Deus, porque quando eu entendo tudo aquilo que Deus fez por mim, eu não tenho problema nenhum em dizimar, eu não tenho problema nenhum em dar uma oferta, até sacrificial, quando é feito um apelo, quando é necessário, ou ofertar a Deus, porque eu olho tudo aquilo que Deus fez, eu olho o Deus que me abençoa tanto, e quando Ele me pede um pedacinho de alguma coisa, como que eu posso negar para Ele, que me dá tudo, uma coisinha que Ele me pede? É impossível. Quando eu entendo graça,
Então a graça me faz ser generoso, a graça me faz ser generoso com Deus, me faz ser generoso com as pessoas, porque eu entendo o que é graça. E quando a gente descobre que a vida é uma dádiva e o que temos na vida é dádiva de Deus, a gente abre para a generosidade. Se somos alvos da bondade, então bondosos também nós devemos ser. Amém? A gratidão também abre os nossos olhos para o que é bom, abre os nossos olhos para o bem, abre os nossos olhos e nos ajuda a ver o melhor da vida. Tem um livro infantil, eu acho que, bom, eu não vou arriscar falar quem leu esse livro, porque é um livro que a gente viu lá no grupo escolar, né? Chamado Poliana, e conta a história de uma menininha que dava graças em todas as coisas, e por todas as coisas. E um dia, esse livro fala dessa qualidade de agradecer as coisas, de encontrar motivo de dar graças em todas as coisas. E um dia ela ganhou de presente uma muleta, e ela abriu aquilo, viu uma muleta e falou: uma muleta? Eu não preciso de muleta. Aí ela falou: graças, porque eu não preciso de muleta. Talvez se fosse outra pessoa, não é? Ou alguns de nós, vai falar assim: que coisa, foram me dar uma muleta? O que eu vou fazer com uma muleta? Não teve ideia para pensar numa coisa melhor, não? Uma muleta? Então depende de como nós vemos as coisas. Tudo na vida depende do ângulo que a gente vê. Se olharmos do ângulo de Deus, na perspectiva de Deus, nós vamos encontrar motivos para dar graças a Deus em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Você já conviveu com uma pessoa, já teve experiência de conviver com alguém que só enxerga coisa ruim? Só vê coisa ruim nos outros, não vê nada de bom que aconteceu, não vê nada de bom que foi feito, não vê nada de bom no trabalho, não vê nada de bom na cidade, não vê nada de bom na igreja, não vê nada de bom na família, não vê nada de bom em lugar nenhum, está sempre murmurando por alguma coisa, ou de alguma coisa, e aí a pessoa se torna insuportável. E sabe, se a gente olhar na perspectiva errada, nós sempre vamos encontrar um motivo para reclamar, para murmurar. Na verdade, nós sempre vamos achar um motivo na vida de alguém para criticar. E os outros vão achar na nossa também. Agora, só vemos essas coisas quando nós aprendemos a olhar para esse lado negativo da vida. Eu não estou falando de positivismo, eu estou falando de olhar para a graça de Deus, olhar para as bênçãos de Deus, olhar pelo que Deus está fazendo. O que nós vemos nos outros, o que você vê no outro, o que você vê na vida, depende da maneira, do ângulo, na perspectiva que você olha. Tudo depende disso. Se você olhar do jeito errado, você vai murmurar. Se você olhar do jeito certo, você vai agradecer. Você vai olhar do jeito lado e fala assim: ninguém sofre como eu sofro, ninguém passou o que eu passei, ninguém teve o pai que eu tive, ninguém teve a infância que eu tive, ninguém sofreu o que eu sofri. É porque você não está passando o que eu passo. E aí sempre vai falar alguma coisa. Agora, a gratidão olha diferente. A gratidão tira os olhos do mundo sombrio, do lado sombrio da vida, e olha do lado claro. Tira os olhos do lado escuro e coloca os olhos nos arco-íris que Deus vai pintando na nossa vida, nas flores que Deus vai esboçando na nossa vida. E muitas vezes nós não olhamos nada disso, porque aprendemos a olhar do lado errado, do lado de ingratidão, não do lado da gratidão. E Deus nos chama para sermos gratos. E quando nós somos gratos,
nós somos despertados, os nossos olhos começam a se abrir e começamos a ver quanta coisa boa Deus faz na nossa vida. E a vida vai se tornando mais alegre, mais feliz, mais plena. E Deus até trabalha mais na nossa vida. Então abre os olhos para ver a mão de Deus, o caminho de Deus. E tira os olhos das tragédias da vida. A gente vê a providência de Deus sendo suprida na necessidade. A gente vê a presença de Deus, o cuidado de Deus no meio das nossas tribulações, no meio das nossas aflições. Eu estou sofrendo, eu estou sendo afligido nisso, mas no meio disso eu estou vendo que tem um Deus que está comigo e que vai cuidar de mim. A gratidão, em sétimo lugar, nos fortalece para o dia mau. Já prestou atenção nisso? Quando você é grato, você fica mais forte para o dia mau. O ingrato, ele já entra no dia mau fraco, ele já entra caído. É como aquela hiena daquele desenho, é o Harvey, né? É Lip Harvey, Lip é o leão, Harvey é a hiena. E não sabe o que é isso? Nunca assistiu esse desenho? Depois se entra na internet e olha lá o desenho do leão e da hiena, o Lip Harvey, né? Aí o leão todo positivo, não, vamos lá, vai dar certo, não é? Tudo está ao favor, tal. A hiena do lado, ó vida, ó céus, vai dar errado, tudo dá errado, tudo acontece comigo, ó vida, ó. E aí, o mal vem, já entra, já está derrotado, porque já veio já caído, já veio tropeçando, já veio cambaleando. Mas quem está na vida, dando graças a Deus, contando as bênçãos de Deus, quando chega o dia mau, ele está meio forte, né? Está valente, ele está confiante em Deus. Deus tem me abençoado. E passo por dias maus, passei, vou passar, mas Deus vai estar comigo. A gente olha para o passado e fala, olha, como Deus cuidou de mim no passado, como Deus proveu para mim no passado, e tem provido até hoje não tem faltado. Cada necessidade Deus vem trabalhando. Agora esse futuro nebuloso começa a se apresentar diante de mim. Eu vou confiar em Deus, que Ele vai me ajudar nesse mal que está pintando aqui, ou que apareceu, e que de alguma forma no meio desse caminho, de novo vai surgir essa graça de Deus, que vai me ajudar a passar por dia mal. O salmista falou, o choro dura uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Ele está falando, olha, eu posso passar um tempo chorando, mas Deus vai trabalhar nisso, e vai tirar as lágrimas dos meus olhos, vai estampar no meu rosto novamente uma alegria, vinda da graça de Deus, de uma providência dEle. Agora, quando a gente reclama, quando a gente murmura, isso, aquilo, não é? E fica olhando para o escuro, então, aí a coisa fica mais difícil ainda, e a gente é derrotado, logo no começo da luta. Mas a gratidão nos ajuda a vencer no dia mau. Oitavo lugar, a gratidão fortalece a nossa fé. Quanta coisa Deus fez no passado, eu reconheci que Deus fez, Deus agiu de uma maneira incrível. Agradeci ao Senhor, sou grato a Deus. Às vezes eu olho, e essa semana eu pensei muito nisso, simplesmente de chegar para Deus e falar, Senhor, eu sou grato porque o Senhor está aí, sou grato porque o Senhor é Deus, o Senhor está aí por mim. Isso não é uma bênção? Tremenda. A gratidão me leva
a olhar para o céu e falar: Senhor, obrigado porque o Senhor está aí. A gratidão me leva a olhar para dentro de mim e falar: obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. A gratidão me leva a olhar para dentro de mim, da palavra de Deus, e dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor está aí, o Senhor está aqui e o Senhor anda comigo. Porque o Senhor prometeu e é fiel e disse: olha, eu sempre estarei com você até o final do tempo, eu vou andar com você. Eu nunca vou deixar você sozinho. Uma coisa certa é que Deus é aquele que eu posso confiar. Ele está lá, está aqui e eu posso confiar. Em Salmo 89, verso 11 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Segundo Crônicas 16, 9 fala: os olhos do Senhor passam por toda a terra para procurar os que são dele, e inteiramente dele, para se mostrar forte. Então está falando aqui que nós temos um Deus que é poderoso sobre todas as coisas, e Ele olha para nós, para aqueles que buscam a Ele, para aqueles que querem agradá-lo, e para esses Deus quer se mostrar forte. Então eu só tenho que olhar para os céus e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor está aí por mim. Eu sei que quando, eu espero que não venha, mas se vem o caos, então eu preciso lembrar da graça de Deus, você e eu, e agradecer porque Ele é por nós. Ele fez, e se Ele fez, Ele vai fazer de novo, e isso aguça a minha fé. Eu me lembro de um tempo que estava viajando muito, não tinha um lugar para dormir no próximo dia, dependia de Deus, aonde eu ia dormir a próxima noite, e Deus foi mostrando a graça dele todo dia, dando alimento todo dia, providenciando de uma maneira ou outra de dormir. Algum dia meio precário, mas tudo bem. No outro dia muito confortável, num dia pobre, no outro dia rico, mas Deus vai olhando, e eu fui olhando e fala como que é a graça de Deus. E aí quando chegava um dia, e veio muitos dias que eu falo: e agora? O que vai ser? Aí eu lembro: não, Deus fez no passado, Ele vai fazer de novo. E aí eu fico procurando que Deus vai fazer de novo, mas eu acho que Ele vai fazer de novo do mesmo jeito. Aí Deus me surpreende com algo inusitado, que Ele faz de novo, mas de outro jeito, de um jeito maior e melhor do que eu pensava. E Deus vai trabalhando assim na nossa vida, e observar os atos de graça na nossa vida, que vem de Deus, nos fortalece e coloca fé no nosso coração para confiar no amanhã. Amém? Nono lugar, gratidão infunde esperança dentro de nós. Quando eu vejo as ações de graça de Deus na minha vida, me faz, como a fé, expandir em esperança, infundir em esperança, e nos faz até orar de jeito diferente. Eu ouvi uma história, achei muito interessante e compartilho com os irmãos. Isso aconteceu uns 20 anos atrás. Eu não vou mencionar o nome, não sei se a pessoa ficaria triste ou contente se mencionasse, então não menciono o nome. Mas essa pessoa teve ministério lá em Angola, e ela conta que ela estava retornando para Angola e levando uma porção de coisas para Angola, na verdade toneladas de coisas para Angola, e ela estava no aeroporto de Guarulhos, isso há 20 anos, os irmãos têm ideia, no aeroporto de Guarulhos, com aquele mundo de caixa no saguão, na fila para fazer o check-in, tudo aquilo de bagagem extra, e olhando para o nada, pensando: como é que eu vou embarcar essas coisas? Como que eu vou embarcar isso? Não tenho como pagar?
E é um excesso de bagagem tremendo. E ela ficou olhando aquilo e pensando naquela situação. Aí vem um senhor negro, alto, simpático, muito bem vestido, acompanhado de outras pessoas. E aquele senhor falou para ela: a senhora está embarcando para tal lugar? Estou. A senhora faz um favor para mim? Ela: se eu puder. E ele abre o paletó, tira um envelope, uma carta, e diz: olha, eu gostaria que a senhora, ao chegar em Angola, que a senhora entregue isso aqui no consulado angolano, no consulado brasileiro, perdão, no consulado brasileiro, lá em Angola. A senhora pode fazer esse favor? Eu ouvi essa expressão, me desculpe por ela, o que é mais uma flecha no corpo de São Sebastião? Ela falou: com tanta bagagem desse jeito, levar uma carta, né? Não vai fazer muita diferença. E ela pegou a carta, falou: vai deixar, eu entrego para o cônsul. E se despediram. Daqui a pouco esse homem volta e fala: senhora, eu pedi esse favor, mas eu notei que a senhora, no seu rosto, um sorrisinho assim, meio amarelo, e uma expressão assim, meio de apreensão. A senhora está precisando de alguma coisa? Ela falou: citou. Olha, o que eu estou precisando mesmo é despassar todas essas caixas para Angola, mas eu não sei como. Aí ele falou: não, espera um pouco. Ele deu sinal, veio 2 soldados que trabalhavam para ele, e ela descobriu que ele era o cônsul angolano. E ele deu sinal para os soldados tomar providência para que aquelas caixas chegassem junto com ela no lugar de destino. Até o check-in fizeram para ela. E daí, em poucas horas, estava ela decolando para Angola, com um sorriso no rosto, acompanhada no avião, no setor de bagagem, com toda a sua bagagem. Bom, ela chega num local, o avião aterriza em Luanda, mas acontece que ela precisava ir para Uambo, e a bagagem também ia para Uambo. Mas naquela época, não sei se é assim hoje, diz ela, que o avião chegava na pista, eles descarregavam toda a bagagem na pista, e você se vira. Se você vai embora, cata a sua bagagem e vai. Se você tem conexão, se vira, cata a sua bagagem, pega a sua conexão e sai. Então ela saiu com aquele mundo de caixa, aquele tonelada de bagagem. Ela vai para o saguão e espera a chamada para ir para Uambo. E lá ela diz que a chamada é assim: Uambo, avião para Uambo está saindo agora. E ela já tinha falado com pessoas daquela região, daquele local, que era para cuidar da bagagem dela, não é? Já tinha contactado anteriormente isso daí. E ela então entra no avião, senta lá, e ela olha, não tem ninguém, só tem ela e os comissários, não é? E ela olha para a pista, as caixas dela todas na pista, e o comissário vem: estamos fechando a porta e estamos zarpando para o Uambo. Vamos nessa. E ela falou: não, pera um pouco, não sai não, minha bagagem está tudo lá, minhas caixas estão tudo lá. Ela falou: não, já está na hora, estamos indo, não tem jeito. E foi embora. E ela ficou olhando pela janela, viu a caixa lá e tchauzinho para as caixas. E o avião decola. E ela diz então uma coisa interessante. Ela fez uma oração. Ela disse: Deus, eu quero ver como é que o Senhor vai sair dessa. É um desafio isso para nós. É ou não é verdade? Mas o avião sobe. Passa 1 minuto ou 2, o avião começa a fazer uma volta. E aí vem o comissário e fala: olha,
nós estamos voltando para o aeroporto, que nós acabamos de decolar. Ela falou, mas por quê? Ela falou, é porque esse avião está vazio, porque o general, ele só pode voar um avião vazio. Ela falou, então, por que está voltando? Porque nós esquecemos o general. E o avião voltou na pista, pegou o general, e os ajudantes que ela tinha contratado jogaram as caixas dentro do avião, e lá foi ela novamente, com as suas caixas, e Deus disse para ela, foi fácil. Queridos, olhar com gratidão as coisas que Deus foi fazendo ao longo da nossa vida, nos ajuda a ter esperança quando chega momento difícil. O que para Deus não tem nada difícil, para nós parece difícil, mas nessa história você vê como que Deus resolve uma situação fácil. Me lembro de uma vez, cruzando a América do Norte, eu cheguei numa situação que eu tinha que chegar num lugar longe, e eu olhei o tanque de combustível do carro, estava vazio. Eu já falei, acho que isso aqui para os irmãos. Estava vazio, eu falei, Senhor, eu não tenho como chegar em tal lugar. Eu vou confiar que do jeito que o Senhor supriu no passado, o Senhor vai fazer alguma coisa agora. Eu vou tocar viagem. Irmãos, eu esqueci que eu estava com o tanque vazio, e eu fui embora, na ansiedade de chegar logo naquele lugar, porque fazia 16 horas que eu estava viajando, e eu cheguei no lugar. Quando eu cheguei no lugar, o pastor da igreja que eu ia fazer a conferência, falou para mim, você tem gasolina? Aí que eu lembrei, não, e falei para ele, olha, nem sei como eu cheguei. Contei para ele a história, ele ficou admirado, como eu mesmo fiquei admirado, mas como você explica o negócio? Eu não sei, isso eu posso falar, Deus. Como que aconteceu? Deus me levou até lá, e quantos milagres, quantas providências, que Deus trouxe na minha vida. Senhor, eu não tenho, o Senhor sabe que eu preciso, o Senhor sabe que a minha família precisa, não é uma preferência, é uma necessidade, e eu preciso do teu milagre. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai fazer. E no outro dia, por surpresa minha, já estava na minha porta aquilo que eu precisava desde o dia anterior, porque estava úmido do sereno durante a noite. Se eu tivesse aberto minha porta, eu teria visto a providência de Deus, já naquele minuto. Às vezes Deus não dá na hora, Deus não faz na hora, não responde na hora, mas Deus trabalha ao nosso favor. A Bíblia fala que Ele vai cooperar, que Ele quer dizer que Ele vai trabalhar para o nosso bem, para que os bons propósitos que Ele tem para a nossa vida sejam cumpridos. E como o propósito de Deus é bom, agradável e perfeito para mim, eu posso confiar nele, e olhar as coisas boas que Deus já me fez, e agradecer, só faz brotar isso em mim. A própria palavra fala, por que você fica ansioso? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, que foi capaz de dar o seu filho Jesus, como cantamos hoje à noite, para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Se Ele foi capaz de fazer isso, Ele vai ser capaz e vai querer fazer qualquer outra coisa. Não é verdade? Então eu posso descansar em Deus e posso deixar minha vida fluir em gratidão e esperança em Deus. 10º lugar, gratidão abre as portas para a bênção maior. Isso aqui chamou sua atenção, não chamou?
abre as portas para as outras bênçãos. Quando a gente é grato, a tendência é sermos mais abençoados ainda. Olha a história dos 10 leprosos que a gente encontra lá em Lucas 12, onde eles clamam a Jesus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Tem misericórdia de nós. E aí Jesus envia eles e fala: vão e sejam curados. E os 10 saem e percebem no caminho que são curados. Mas um dos 10 percebe que foi curado, volta e agradece a Deus. Esse que volta e agradece o Senhor Jesus é o que é mais abençoado. Por quê? Porque os outros foram curados da lepra e talvez foram acrescentados 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos de vida, porque houve a cura. Mas esse volta, não só é acrescentado mais anos de vida, porque ia morrer da lepra, mas ele recebe ainda vida eterna. Ele recebe uma coisa que os outros não receberam, mas porque voltou para agradecer. E aí Deus fez uma obra maior para ele. Sabe, a gratidão é um tipo de semeadura. Quanto mais grato você é, mais abençoado você é. Porque quando eu semeio gratidão, Senhor, eu sou grato, Senhor, eu sou grato, Senhor, eu sou grato, então eu colho graça, porque o fruto de uma semeadura de vida de gratidão é graça e mais graça na nossa vida. Jó deu exemplo nesse sentido, que no meio de tudo aquilo ele ainda deu graças a Deus. Não mencionamos isso? Mas quando você chega lá em Jó 42, verso 10, e fala: e Deus deu a Jó o dobro do que ele tinha. O dobro. Então eu aprendo também que se eu dou graças a Deus, aprendo da graça a Deus, eu vou trazer mais bênçãos para a minha vida. É uma coisa automática que vem acontecendo. E eu até dou um bônus, que seria o 11. A gratidão me coloca no lugar que Deus quer que eu esteja, que você esteja. Que lugar que é? De joelho, dando graças a Deus. Dai graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graças. Então, quando eu olho todas as bênçãos de Deus na minha vida, quando eu olho a sua graça na minha vida, eu não tenho outra coisa a fazer mesmo, a não ser dobrar o meu joelho e dar graças a Deus. Então, hoje à noite, eu quero dar a você e para mim uma oportunidade de terminarmos o culto hoje à noite com ações de graça, de terminar no nosso joelho e agradecer a Deus. Não importa, querido, a situação que você esteja, o momento que você está passando, a circunstância, eu desafio você a agradecer a Deus, encontrar motivos para agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela minha vida. Senhor, obrigado pela minha salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aí por mim. Obrigado, Senhor, porque os seus olhos estão sobre mim, pela sua mão que cuida de mim. Obrigado, Senhor, porque esse momento na minha vida, embora seja um momento difícil, ele não é um ponto final, ele é só uma vírgula. O Senhor vai continuar essa história aí. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui nessa igreja, junto com esses irmãos, porque eu estou ouvindo essa boa palavra, que renova a minha fé, que traz esperança, que me dá força, e traz confiança para amanhã, me ajuda a ter um coração mais grato. E se não acontecer mais nada hoje à noite, eu vou ficar feliz. Que brote em você como brotou em mim, um coração mais grato ainda. Então vamos ficar em pé agora. E se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar de pé mesmo, se você quiser vir aqui à frente, o que você quiser fazer, mas eu quero te desafiar nesse sentido, de dar graças a Deus. Dê graças a Deus hoje à noite. Conte motivos. Dê graças a Deus pelo irmão, irmã que está do seu lado. Graças a Deus pela sua família.
Talvez sua família esteja quebrada, graças a Deus por seus filhos, da família que foi que foi formada. Graças a Deus porque você tem uma vestimenta, você tem um teto, pode nem ser seu, mas você tem. Nesse lugar, fecha o teu olho, curva a tua cabeça, agradeça. A gente cantou, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, eu te agradeço. Senhor, tudo que o Senhor vai fazer ainda, eu já te agradeço. Porque eu não recebi, mas eu te agradeço. Agradece a Deus pela vida eterna. Talvez você não pode agradecer isso, porque você ainda não tem. Mas sabe, Deus te ama de tal maneira que enviou Jesus, para que Ele pagasse pelo seu pecado na cruz, e você não fosse condenado pelo seu pecado. E Ele dá a oportunidade de você receber a Ele como seu Salvador pessoal hoje à noite. E você pode orar e falar: Senhor Jesus, me perdoa, eu creio, eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador. E você pode terminar essa oração dando graças a Deus. Eu te dou graça, porque o Senhor me perdoa e me salva. Faça isso aí onde você está. Você quer nos procurar, saber como fazer isso melhor? Faça isso. Senhor, concluímos aqui com o coração agradecido, louvando o teu nome, porque não temos palavras e nem podemos lembrar de tudo que o Senhor nos faz. Na verdade, Senhor, tem muita coisa que o Senhor faz por nós e nós nem somos cientes disso, mas o Senhor fez. Obrigado, Senhor. Obrigado por vir ao nosso alcance, por abrir caminho ao Deus Pai e à eternidade por meio da cruz. Obrigado pela vida eterna e as promessas eternas. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por nos preparar um lugar eterno e nos dar a certeza de estar lá com o Senhor por toda a eternidade. Obrigado pelo gozo que o Senhor nos dá nessa vida e na vida eterna. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Eu te agradeço por esta igreja, eu te agradeço por esses irmãos e pelo valor do amor de cada um. Peço as tuas bênçãos e as tuas graças mais preciosas sobre a vida de todos. No nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos terminar cantando aquele primeiro cântico. Tremenda graça. Tremenda graça, não é? E que tremenda graça é essa? Deus deixou seu lar na glória, veio a esse mundo, pagou pelo nosso pecado na cruz, nos resgatou das trevas e nos colocou no seu reino de luz. Que amor grandioso, que pessoa grandiosa. Celebra a Deus, dê graça a Deus de todo o coração. Deus abençoe. Após o culto está encerrado. Tenha uma boa noite, uma boa semana.